especialmente do iPod para o iPhone, e ali quando vem o iPhone, a Apple se estabelece, inclusive, talvez como a maior empresa do mundo, empresa com um valor de mercado bizarro. A lógica da Apple sempre foi integrar esses processos. Então, desde o aplicativo que é feito por uma empresa terceira, que tem que vir no modelo estético deles, até os, vamos dizer, os chips, né, que vão dentro dos celulares e dos computadores deles, ao design das peças, dos computadores, tudo aquilo é integrado. E se você consegue ter verticalização, inteligência no processo, saber que você não vai ter redundância em atividades, portanto você consegue ser econômico nisso tudo, você vence. Você consegue vencer. A tecnologia hoje permite isso. Né? Boa parte dos ensinamentos empresariais que a gente teve até os anos 80 e 90 era sobre terceirize o máximo que você puder e foque apenas no que é essencial. Para a Apple, não. Tudo é essencial para mim. E é para a gente também. Um grupo político como o nosso, vou botar um problema claro. Quando a gente surgiu em 15, 16, 17, 18, as ideias que a gente professava não eram criadas por nós. Eram ideias que, o Olavo falou tal coisa, o público queria ouvir o que o público queria que a gente expressasse o que o Olavo pensava. O Instituto Mises, o que os liberais pensavam, ou o que a direita americana pensava. A gente falou, cara, eu não penso igual a nenhum deles. Mas eu botei isso no papel? Eu discuti isso? Não. Então, então vamos precisar fazer isso. Aí criamos revistas, grupos de discussão, livros, editoras, fóruns, criamos um aplicativo para congregar isso. Começamos a produzir um volume de conhecimento, de teses internas, muito grande a ponto que ele transbordasse. Aí quando ele transborda, ele vai para onde? Bom, ele precisa, ainda não tem um partido, então ele vai para o militante. O militante vai ter que o quê? Vulgarizar, difundir essas ideias e torná-las, vamos dizer, públicas de maneira inteligente e fazer quase um teste AB na melhor maneira de pegar as teses que a gente desenvolve na revista, nos grupos de discussão, em política pública e também em jargões, em temas, em polêmicas. E aí você começa a pautar o debate. Então a gente estava com as nossas teses sobre enfrentamento ao crime organizado já sendo desenvolvidas há alguns anos. Elas estão agora. Agora o debate público está falando. Então, a gente já está falando há 2 anos e meio de ocupação territorial. A questão do tráfico não é mais sobre legalizar ou não legalizar drogas, igual discutiam sobre se está encarcerando pouco ou encarcerando muito. Hoje é uma questão que envolve ocupação territorial. E até os nossos adversários do PT, o PT entrou com uma PEC agora para tratar de crime organizado, falando em ocupação territorial. O termo ocupação territorial, quem trouxe para o debate público fomos nós. Então, esse ato de transbordar suas ideias através da sua militância e depois transformar isso em política pública no teu partido, é a ideia da gente ser uma espécie de Apple, em que o hardware institucional do partido ele é preenchido pelo software ideológico dos pensadores do movimento. E aí isso é novidade em muitos lugares, mesmo nos Estados Unidos. Eu falei com muita gente da direita americana em que eles são peças de uma engrenagem solta. Fala, eu tenho um think tank, não, eu trabalho aqui com um grupo de estudos, não, eu quero ser um candidato pelo Partido Republicano. Legal, aí isso tudo é solto. Essas fases do processo não se conversam. Hoje, com a tecnologia, elas podem se conversar. Então, é muito ambicioso isso, porque é uma estrutura administrativa complexa e cheia de idiosincrasias. Você tem que lidar com vamos dizer, você tem que ter um debate interno, portanto, você vai ter gente que vai discordar muito da sua aplicação, mas ela é necessária para fazer a máquina funcionar. Mas assim, um bom português, desculpa aí falar nesses termos, é um tesão trabalhar com isso e vem sendo muito estimulante. E assim, além de você ter todo o pepino político para lidar das divergências de tese interna, você acaba construindo uma empresa, né? Tem que ter governança, gerência, diretoria, analistas, etc., que também é um pepino gigantesco conseguir fazer, né? Cara, e aí quando você fala que existe um looping fechado, né? Como a Apple é um looping fechado. Dificilmente você consegue alguma coisa que a Apple não produziu, colocar alguma coisa que a Apple não produziu dentro da própria Apple, né? Tudo dela, carregador dela, tudo dela. Não tem como você pegar um atalho. Isso, imagino que vale também para pessoas, né? Ou seja, dentro da Apple, o próprio Steve Jobs foi demitido, porque o projeto da Apple era maior do que uma pessoa lá dentro. Você acha que isso se replica dentro do movimento de vocês, da Missão e do Partido Missão e do MBL agora, nesse novo momento de entendimento de ecossistema? Isto é, se tiver algum organismo, ou melhor dizendo, em qual momento que o organismo deixa de divergir e precisa ser expelido de dentro desse looping fechado? Porque eu vi recentemente que vocês expulsaram, ou ele saiu, não sei exatamente o que aconteceu, do rapaz de Curitiba, né? Bótega? Sim. Alguma coisa Bétega. assim. Bétega. Como é que funciona, como é que faz essa separação do momento que o cara
Porque a Apple era bastante autoritária, né, cara? Eu não sei se você leu o livro do Steve Jobs, a biografia escrita pelo Walter Isaacson, um maravilhoso livro. Ele era um cara muito autoritário porque ele partia do pressuposto de que se não fosse assim, a Apple, se fosse muito democrático, a Apple não conseguiria avançar, porque tinham pessoas que conseguiam pautar melhor as decisões ali. E ele era uma dessas pessoas. Como é que funciona isso dentro do movimento político que teoricamente abre espaço para divergência? Não sei se estou me fazendo claro em que momento Não, deixa você fez. Eu entendi tudo. Eu entendi. Olha só, há os espaços em que a discussão acontece e a formulação de ideias ela se choca e ela tem que fervilhar. Esse espaço é um espaço criativo, então ele é um espaço de caos. Esse espaço tem que ter pessoas muito diferentes. Então a gente tem o Orlando, a Aspecto Cinza e o Ricardo. Eu tenho um muçulmano tradicionalista debatendo contra um baiano católico de ultradireita, com uma ex-feminista, ou feminista, vamos dizer, de uma linha conciliacionista, temas dos mais diversos. Vai sair muita faísca, mas se você consegue ter justamente um espaço criativo para que isso funcione, o que vai sair de lá e não, vamos dizer, não afete a estrutura principiológica que deu base a tudo, se torna uma política a ser validada. Então, tem que ter um ambiente criativo e caótico e ali as porradas vão acontecer. Onde não pode ter a porrada é na execução. Você não vai conseguir executar nada na porrada, né? Então, se eu for montar um prédio e eu vou ficar divergindo na hora de botar o alicerce, não, o pedreiro quer fazer isso e o fulano não quer, aí vai dar errado. A execução não pode. A maior parte dos grupos políticos, eles ficam brigando na execução. Então você fica vendo os caras se matando no próprio partido, no parlamento. Não, eu vou fazer isso, não vou fazer. Não, eu vou fazer uma política pública assim, mas cedendo para a ideia assado. Cara, a tendência é que isso não funcione em nada na vida. Então, há o espaço da discussão, há o espaço do dissenso. Esse espaço está lá, é um espaço, dentro do nosso universo, ele está muito congregado naquilo que a gente chama de universo da Valete. A gente publica as ideias, a gente publica as discussões, mas depois há a tomada das posições. E essa tomada das posições vai se dar, vamos dizer, de uma maneira bem direta do ponto de vista administrativo. Aí tem que ser meio Steve Jobs. Cara, é para fazer assim. Se não quer fazer assim, vai fazer em outro lugar. Aqui é para fazer assim. Então, certas decisões que a gente tem, certas estratégias que a gente toma, o público entende rápido. Aí quando um político não entende, aí o político tem, não, eu tenho uma outra estratégia, eu tenho um outro plano. Se o plano não for brilhante e não foi pensado por pessoas, em geral, mais inteligentes do que ele antes, provavelmente o plano ou é uma porcaria ou ele só está sendo um oportunista. Ou, em geral, é os dois. Então, o caso do Bétega, né, para dar um exemplo clássico, né, nós temos uma posição muito clara, nós queremos ter mandatos muito técnicos e efetivos. O Kim é o referencial do mandato ideal nosso. O Kim é um cara muito popular, altamente propositivo, e você consegue botar ele num podcast divertido para falar de maneira leve sobre política, a colocar ele num debate extremamente sério com juristas ou com engenheiros falando sobre licenciamento ambiental. Para mim, o Kim é o cara quintessencial, o político ideal nosso, o parlamentar ideal e a referência como todos os nossos têm que agir. Se surge um parlamentar, que foi o caso do Beto, que ele ganha a eleição e fala, agora eu quero divergir, estou com uma ideia aqui, e se eu não precisar protocolar muito projeto de lei, não fizer muita atividade parlamentar porque não dá view, não dá like, e eu dou uma acenada pro Bolsonaro ali que eu ganho seguidores, eu fico competitivo em termos eleitorais. Se a gente fosse muito democrático, a gente falaria, não, tá aí, vamos atuar com essa estratégia dele, pode ser uma estratégia boa. Mas nós não somos. A gente, não só eu não sou, como os próprios funcionários do gabinete dele eram assim. Então o chefe de gabinete e os membros do gabinete falaram, cara, você está traindo o nosso projeto. E aí eles expulsaram ele do movimento e ele falou, mas aí eu vou demitir vocês. A gente vai pedir demissão antes. Caramba. E eles pediram o boné. Então os 9 pediram o boné, pediram demissão, por crença, de fato, no ideário do projeto e na fórmula do projeto. Porque não é que assim, a gente não, em política é sobre poder, não dá para ficar falando apenas em ser idealista o tempo todo e não alcançar o poder. Se eu sou idealista e faço coisas que não me permitem chegar numa posição de poder para realizar essas ideias, significa que eu sou eventualmente meramente vaidoso e quero ficar só fazendo demonstração pública de virtude. Então, não é só que a gente acredita que é o certo, mas a gente acredita na nossa fórmula porque ela, no long run, ela vai vencer a fórmula dos adversários. Ela não nos vai permitir chegar ao poder. Então, eu sei que um cara como Nicolas, ou vários caras que são ex-MBL, eles crescem mais rápido. Eles crescem mais rápido. Tem uma fórmula de crescer rápido sendo de direita que é muito óbvia na política brasileira. Dá um puxado de saco no Bolsonaro, gruda no Nicolas, xinga o MBL. Tem lá, você vai crescer. Beleza. Mas você vai fazer o que com isso?
Você adquire primeiro um público formado por pessoas meio débeis que te vê como um cara que entrega um espetáculo político. Você não ganha militante, você ganha fã. Então você é um influencer, você não é um formador. Você não forma opinião, sua opinião é formada pelo algoritmo. Então você fala assim, o que vai dar audiência? Quem eu xingo hoje? Você não consegue atrair pessoas inteligentes para trabalhar para você. E mais, as pessoas inteligentes, os tais trendsetters que a gente falou no começo, eles já estão cansados, né?